Oi pessoal, meu nome é Janice Jandrei e eu vim apresentar para vocês o curso Tendências Pedagógicas. Bom, o curso Tendências Pedagógicas trata-se de um curso desenvolvido para melhor compreensão do assunto. Esse assunto, então, que ele é recorrente, sim, nos concursos públicos e também no nosso dia a dia dentro da educação. Sim, as tendências pedagógicas, elas são usadas tanto em concursos quanto para nossa prática pedagógica. O curso ele foi desenvolvido, então, para ser disponibilizado na plataforma Unova Cursos, essa plataforma que vocês estão acessando, então, e ele foi elaborado por mim, Janice Jandrei. Eu, professora, então, de escola pública, sou licenciada em pedagogia, E sou professora também de conhecimentos pedagógicos nas minhas redes sociais, tanto YouTube, quanto Instagram, quanto Facebook. Nesse curso, vai ser possível, então, a gente verificar o que são tendências pedagógicas, onde a gente vai estar encontrando, Identificar quais são as tendências pedagógicas usadas no Brasil, ainda a gente consegue identificar as características dessas tendências pedagógicas, a forma que ela vai estar aparecendo, né, no nosso dia a dia, a forma de agir da escola, do professor, do aluno, de acordo com o conceito, então, histórico de cada uma dessas tendências, De acordo, então, com um autor específico. E mais pra frente eu vou estar falando, então, que é o Libânio. Por se tratar, então, de um produto, um curso completo e com uma metodologia de fácil compreensão, para a gente conseguir, então, aprender verdadeiramente esse conhecimento, esse conceito de tendências pedagógicas e facilitar a nossa aprendizagem, a gente também possui um e-book, onde é possível verificar na prática essa aprendizagem significativa. Por quê? Porque lá vai estar bem ilustrado, vai ter várias imagens, ainda alguns mapas mentais, que foram elaborados por mim e que também são de fácil compreensão, Vocês vão conseguir estar identificando, então, aí, analisando e compreendendo as tendências e as diferenças entre elas. E ainda, nesse e-book, tem espaço para anotações. Anotações, então, da sua leitura ativa. Isso se torna, assim, uma metodologia mais ativa de fácil compreensão. Com isso, eu desejo a todos um excelente estudo, e aprendizado sobre esse assunto, sobre essa temática que é importante para o nosso dia a dia e que vai ser fundamental, para os concursos e para as práticas pedagógicas. Afinal, mesmo que inconscientemente, a gente tem sim uma vertente, uma tendência em nosso fazer pedagógico. Às vezes mais de uma. Então, por isso que é válido a gente conhecer. Ficamos, então, com a primeira aula. Iniciaremos, então, com o conceito básico, A gente precisa saber o que são as tendências pedagógicas e para que elas servem, então, O que são as tendências pedagógicas? Bom, tendências pedagógicas são concepções de educação, São formas de agir tanto do professor, do aluno, da instituição, frente ao fazer pedagógico, frente ao trabalho pedagógico. E elas também são chamadas de vertentes pedagógicas, pedagogias ou ainda concepções pedagógicas. Então, vocês vão encontrar todas essas nomenclaturas, quando vocês estiverem em pesquisas, em qualquer lugar que está falando de educação, então, e for falar tendências pedagógicas, vocês vão encontrar outras nomenclaturas também. E ela é, então, o agir, frente à educação, o agir frente ao trabalho pedagógico. Existem várias maneiras, várias tendências. Sobre elas, a gente pode citar dois grandes autores, que estudaram e classificaram elas: Saviani e Libânio. Bom, Saviani e Libânio, eles classificam elas, os dois, em duas grandes vertentes, as liberais e as progressistas. Porém, existe uma diferença entre esses autores. Saviani fala que uma das tendências progressistas é a histórico-crítica. Já Libânio fala que é
essa tendência, que é histórico-crítica para Saviani, para ele é a crítico social dos conteúdos. E elas são um pouco diferentes, tá? Então não é a mesma tendência. Mas ambos dividem, então, em liberais e progressistas. As liberais são 4, tá? Conforme ambos autores, e as progressistas são 3. Quem é Dermeval Saviani? Bom, Dermeval Saviani, ele é professor, filósofo e pedagogo brasileiro. Ele é professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também ele é professor do CNPq e coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas, tá? O grupo História, Sociedade e Educação no Brasil. Ele recebeu, título de doutor honoris causa na Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, na Universidade de Tiradentes, de Sergipe, e também na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Quem é José Carlos Libânio? Bom, José Carlos Libânio é, então, um intelectual, educador e escritor brasileiro. Ele é vice-coordenador do mestrado em educação e também é coordenador de um grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, então, Teorias e Processos Educacionais do CNPq. Ele faz parte também dos conselhos editoriais de várias revistas. Olhar de Professor, Revista de Estudos Universitários de Sorocaba, Revista Educativa da UCG, ainda a Revista Espaço Pedagógico da UPF e Interface, então, Comunicação, Saúde e Educação da Unesp, Botucatu. Nesse curso, a gente vai usar um dos autores, tá, como base. José Carlos Libânio, então, vai ser o nosso autor base, e eu escolhi ele por ter lido já o livro Didática e por ter o livro Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, como um norte para o nosso curso, tá? Esse livro, então, ele é o principal meio de pesquisa, tá? E o autor, ele fala da fundamental importância do ato da gente ensinar na formação humana para viver em sociedade. E isso eu acho fundamental para os dias atuais, né, para nossa educação contemporânea. Por isso, a gente vai focar esse curso em cima do livro de Libânio, Democratização da Escola Pública. Um pouquinho mais sobre esse autor. José Carlos Libânio, então, segue um modelo escolar que se concentra nas classes sociais menos favorecidas, o qual tem seus métodos de ensino baseados no estímulo do desenvolvimento da consciência crítica de cada indivíduo, a fim de despertá-los, então, para sua condição de oprimido e proporcionar que ele venha a se tornar um agente transformador da sociedade. Sabe-se que as tendências, elas são divididas então, e elas foram divididas conforme a necessidade do fazer pedagógico, mas principalmente necessidade social de uma época, da época que elas foram criadas, tá? E os professores, eles não devem usar apenas uma tendência no dia a dia. Eles têm que conhecer todas essas tendências e usá-las de forma eficaz, de acordo com uma situação vivenciada no dia a dia. Às vezes, em uma manhã, a gente usa mais de uma tendência pedagógica, tá? E isso para a qualidade da educação e da nossa atuação pedagógica. Por isso, é válido esse curso para a compreensão do que são essas tendências e como usar elas. É necessário esclarecer que as tendências não aparecem em sua forma pura, nem sempre são mutuamente exclusivas, nem conseguem captar toda a riqueza da prática escolar. São, aliás, as limitações de qualquer tentativa de classificação. Isso quem menciona, então, é Libânio. A gente não consegue ter apenas uma tendência e ela não vai trazer total riqueza para nossa prática. E também uma não exclui a outra. No Brasil, as tendências pedagógicas foram surgindo, então, de acordo com momentos, tá? E movimentos culturais e políticos da sociedade, tá? E dá pra gente dizer que esses movimentos sociais e filosóficos, eles tiveram, sim, grande parcela para a existência de algumas dessas tendências.
E hoje as tendências, elas são de extrema relevância para a nossa educação, porque elas mesmas formam a nossa prática pedagógica, tá? Então, essas tendências, mesmo que às vezes inconsciente, ela forma o nosso fazer pedagógico, o nosso trabalho, a nossa postura frente à educação, frente às situações, tá? O professor, ele não deve seguir uma determinada tendência, ele tem que conhecer as várias tendências e usar ela nos variados momentos de acordo com a necessidade, tá? Então, o professor, ele tem que sim conhecer todas as tendências, ele tem que identificar qual é o papel da escola. Às vezes a escola traz uma vertente, tá, em seus documentos, e é necessário sim ele seguir com maior clareza aquela vertente, mas ele não vai deixar de seguir as outras vertentes, tá? Ele pode sim seguir as outras, mas se a instituição pede então uma superior, ele tem que focar mais, mostrar mais essa outra, né? De acordo então ali com esses documentos. Conhecendo então essas tendências, a gente consegue colocar a nossa prática pedagógica com mais clareza, tá? A gente consegue chegar aos objetivos pretendidos tanto pelo professor, pela gente, quanto pela instituição, se ela quer que a gente siga tal vertente. Então, a gente precisa, sim, esse conhecimento, dessa metodologia, dos conhecimentos, dos conteúdos, dos conceitos, para a gente conseguir colocar em prática. Por fim, pessoal, eu trago para vocês um resumo, tá? Que eu fiz à mão, então me perdoem a letra, mas aqui tá bem resumido e vocês conseguem compreender essa divisão conforme Libânio, tá? Pedagogia liberal, então, ela conserva, tá? Conserva os aspectos da sociedade, as normas. E na pedagogia progressista, ela vai transformar a sociedade. Por quê? Na pedagogia liberal, tendências liberais, a gente pode dizer que elas aconteceram antes, tá, da Constituição Federal de 88, mas isso é basicamente, tá, pessoal, não que seja exatamente antes, tá, ou que tenha uma data específica. E a pedagogia progressista, ela aconteceu basicamente depois da Constituição. É só pra gente se localizar no tempo, tá? Então, pedagogia liberal conserva, pedagogia progressista ela transforma. Na pedagogia liberal, a gente tem a educação enquanto redentora da sociedade. Ela é uma instância, então, corretora dos desvios, ela torna harmônica e perfeita como seria o ideal, tá? Então, essa é a pedagogia liberal, tá? Mas ela não tem nada a ver com liberdade. Ela vai adaptar-se às normas vigentes da sociedade, vai fazer com que a escola adapte-se, então, à sociedade, tá? As normas da sociedade, ela vai conservar. E aqui são quatro pedagogias, quatro tendências: a tradicional, a renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. E temos também a pedagogia progressista. A educação vai ser a transformadora da sociedade, tá? A gente vai estar trabalhando para a democratização. É uma pedagogia crítica. Aqui, a escola vai assumir um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. E são três as tendências ou pedagogias progressistas: libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos. Lembrando, conforme Libânio, tá bom? Seria isso, então, o que são tendências pedagógicas, principalmente tendências pedagógicas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula, então, a gente vai estar vendo tendências pedagógicas liberais, tá bom? Bem detalhadamente. Até mais! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.